Como um drone pode demonstrar que a guerra entre dois países é uma guerra entre duas máfias? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido por Éder Sena, escrito por Rhodes, revisado por Donda, narrado e produzido por mim, Quintessência. A trama de filmes sobre máfias, quer sejam histórias reais ou fictícias, terá, em algum momento, o conflito entre facções rivais. Em situações extremas, essas rivalidades geram grandes explosões. Matam famílias inocentes. Nos casos mais corriqueiros, um mafioso mandará matar seu inimigo de forma discreta. A motivação disso é que, do ponto de vista da máfia, causar terrorismo e mortes colaterais não apenas pode atrapalhar o lucro do ramo de negócios dela, como também pode deixar provas criminais de homicídio. Portanto, a melhor saída entre uma guerra de facções criminosas costuma ser admirar exclusivamente no alvo ou na família deste. O que são estados se não máfias? Não pode haver estados sem que antes haja comércio, do mesmo jeito que não existe parasita sem um hospedeiro anterior. O estado é somente uma máfia que cresceu demais. E o que são os pilares de uma máfia? São eles: crer-se acima dos demais indivíduos, inclusive se respaldando em alguma fé espiritual ou doutrina, ser mais violento e ousado que as pessoas, sintomas de psicopatia, expulsar inimigos concorrentes, ter táticas de guerra e dissuasão, dominar um ou mais ramos de atividade comercial, monopolizando-se os serviços e lucrando com eles, impor-se como protetor dos demais indivíduos e cobrar de forma extorsiva pela suposta proteção. Em outras palavras, máfias existem ferindo a ética de propriedade. E não é exatamente o que os estados fazem? Distorcem o mercado, relativizam a propriedade privada, controlam os setores essenciais que chamam de estratégicos e ameaçam de violência e prisão caso seus conterrâneos não lhe pagarem pela proteção. Desarmam o povo, criam uma doutrina coletivista em cima de religiões oficiais, orgulho nacional, racismo e igualitarismo. Em um filme de máfia, a vizinhança está cheia de empresários e trabalhadores que tentam viver apesar das arbitrariedades dos criminosos. Alguns comerciantes apoiam determinada máfia porque a outra gangue, que antes ocupava o poder, era mais agressiva. Um pai de família pode pedir a bênção do capo di tutti capi da máfia para facilitar o casamento de sua filha. Contudo, esses cidadãos não gostam do banho de sangue. Eles querem viver suas vidas. Similarmente, assim também um Estado-nação tem uma sociedade pacífica formada por várias ágoras, palavra grega para zonas de livre comércio, onde as ideias fluem, onde pessoas trocam favores, comercializam excedentes e tentam construir suas vidas apesar da supermáfia jurídica oficial chamada Estado. Algumas empresas se misturam com o Estado. São os oportunistas, os corporativistas. Outras apenas pedem bênçãos para não serem atrapalhadas. São como o pai de família pedindo ajuda para sobreviver num cenário controlado pela máfia. Não seria maravilhoso se as guerras entre estados que são máfias não gerassem tantas explosões? Se não forçassem homens a fazerem o trabalho escravo de conscrição militar? Não seria ótimo saber que um rufião canalha saiu no tapa com outro gangster sem que causasse danos colaterais a indivíduos? Bem, parece que do mesmo jeito que os Estados-nações transformaram o mundo em uma aldeia global, a tecnologia tem redefinido os conceitos de guerra para um nível mais certeiro. O ditador quer brincar de mafioso com um país inteiro? Pouco desconfia ele que a indústria bélica vai começar a atender a demanda de que bombas, tanques e invasões nem sempre são a melhor estratégia para neutralizar um inimigo. Às vezes, o outro criminoso político só quer mandar matar o seu oponente, para que isso não atrapalhe o comércio internacional e que não gere provas criminais de genocídio, as quais serão expostas em tribunais internacionais, na opinião pública e nas relações com
outras máfias. Se por um lado o Estado é o monopólio da violência, por outro, ele não domina só pela força. Ele precisa de doutrina, ele precisa de coletivismo, ele precisa da opinião pública a seu favor, da engenharia social de nos fazer acreditar que o Estado é o seu povo. Ele necessita de espionagem. Em suma, ele quer que as pessoas aceitem ser um gado manso. Contextualizando esse ensinamento para a guerra entre Rússia e Ucrânia de 2022, entendida aqui como a briga entre duas facções e não entre dois povos, preste atenção nesta notícia. Um drone apelidado de O Justiceiro está transtornando as investidas dos militares russos. Drone, para quem não sabe, é um veículo aéreo não tripulado e controlado remotamente que pode realizar inúmeras tarefas. O drone Justiceiro vem destruindo furtivamente as linhas de suprimentos dos soldados do capo de Tuti-Cap Vladimir Putin na Ucrânia. Esse drone é pequeno e ágil o bastante para voar por 48 mil quilômetros atrás das linhas inimigas russas, o que o torna de difícil detecção. Ele voa a cerca de 400 metros de altura e pode permanecer no ar por várias horas. Tem uma envergadura de quase 2,5 metros. Já realizou mais de 60 missões com êxito. Operando em conjunto com o Justiceiro, há outro drone chamado Spectre, que ajuda a identificar alvos estacionários para o Justiceiro. Com efeito, o Justiceiro ataca com mais de 5 quilos de explosivos de uma só vez, ou em 3 alvos diferentes, de acordo com a revista Interesting Engineering. As forças ucranianas usaram o drone para explodir comboios de trens a gasolina, depósitos de munição, bem como sistemas de guerra eletrônica. Agora, entenda sobre como o mercado supriu essa demanda de, digamos, reduzir os efeitos colaterais de uma guerra. Esse drone foi projetado e desenvolvido pela UA Dynamics, que é uma empresa criada por veteranos que lutaram contra os russos durante a anexação da Crimeia entre 2014 e 2015. O agressor invadiu a Crimeia. Os veteranos que lutaram contra a invasão saíram de lá percebendo um ponto fraco. O agressor precisa de uma logística complicada. Como podemos gerar um produto de defesa que evite a morte de civis e que desabasteça a cadeia de suprimentos da gangue mafiosa? Pronto, fizeram um drone. O engenheiro ucraniano Evgeny Bulatsev, que trabalha para a empresa de tecnologia que criou a arma, descreveu os drones como um divisor de águas para os militares ucranianos. É a maneira mais barata e fácil de desferir um golpe de longa distância, sem arriscar a vida de civis, disse ele ao Times. Um drone, se pararmos para pensar, tem escalas bem mais parecidas a uma arma de fogo. Estaríamos caminhando para guerras mais individualistas? Por exemplo, pense nos mercenários privados do Blackwaters. Eles já representam a privatização da segurança no nível global. Eles fazem trabalhos como missões de resgate e escoltas secretas. Exércitos privados serão a tendência do Ancapistan, tal como foi no passado medieval, que nesse aspecto não foi uma época de tantas trevas assim. As guerras dos Estados-nações modernos são certamente muito mais trevosas do que as da Idade Média, mas este é outro assunto. A venda desse drone levanta outra perspectiva libertária. É belo e moral criar armas de defesa e não de genocídio. Belo e moral lucrar com esse comércio. Enquanto estados possuem armas de extermínio em massa, como ogivas atômicas, termobáricas e armas biológicas, os indivíduos querem se proteger com armas de neutralização de grupos. O drone Justiceiro e seu ajudante Spectre, vendidos juntos a $196 mil, foram criados com essa proposta de neutralização de alvos fixos. E agora, Putin, o que vossa psicopatência vai fazer a respeito?
Sonho com o dia em que chefes de facções criminosas tenham que se encontrar cara a cara e se enfrentarem eles mesmos com suas melhores metralhadoras. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!